Foi dito aqui, né, que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, né? Então Deus tem liberdade para fazer o que Ele quer fazer aqui nessa manhã. Amém? Eu quero deixar para você uma palavra que Deus me deu nessa madrugada. E se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo de número 22. 22? Salmo de número 22, versículo de número 24. Deus mandou no Salmo, glória ao Senhor. Deus falou no Salmo, irmão. Salmo de número 22, versículo 24. Isso aí. Eu vou deixar vocês ler só esse, tá? Depois o restante, os outros textos que eu vou citar, vocês pedem para minha colinha, depois vocês podem ler em casa. Em português, está escrito assim, ó. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Em espanhol está, porque no menospreciou, ni abominó la aflicción del pobre, ni del él escondió su rostro, sino que cuando clamó, ayuda, auxílio, rescate, assistência, a él olhou. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, ó Deus, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. E te pedimos nessa manhã que teu Espírito Santo que está nesse lugar, Pai, continue ministrando aos nossos corações, Pai. Tu sabes, ó Pai, todas as coisas. Tu conheces, ó Pai, o coração de cada um aqui. Tu sabe tudo que nós temos passado, enfrentado, e todas as nossas necessidades. Por isso nós te pedimos, Pai, fala conosco nessa manhã. Continua falando, Pai, conforme o Senhor tem planejado para essa manhã, Pai, de domingo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar. Pode colocar a mão no seu coração assim e repetir assim comigo: meu Deus, jamais me desamparará. O meu Deus jamais me desamparará. Amém? Amados, esse salmo, esse versículo que eu acabei de ler, ele trata do salmo da agonia da cruz. Esse salmo é o salmo do sofrimento e o salmo da vitória de Jesus lá na cruz. Foi escrito por um rei chamado Davi, também conhecido como a Corça da Manhã, né? Então nós estamos lendo o salmo que é a Corça da Manhã, no domingo de manhã. Né? Esse salmo é o salmo da agonia da cruz. Por que esse salmo ele é conhecido como salmo da agonia da cruz? Porque esse salmo foi declarado por Jesus na cruz. Quando Jesus estava quase morrendo, ele estava lá na cruz pregado, no momento mais difícil dele, a morte estava se aproximando. Ele falou o versículo 1 desse salmo. O versículo 1 vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Né? A gente encontra essa citação lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, 34. La hora de nona, exclamou Jesus, a gran voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que declarado quiere dizer, Dios mío, por que me has desamparado? Então, o que Jesus falou lá na cruz foi a citação desse salmo. Mas ao mesmo tempo, naquele momento Jesus estava desabafando uma dor do coração dele. Porque naquele momento, o Pai de Jesus, o nosso Deus, ele ficou em silêncio com Jesus. Jesus estava enfrentando o momento mais difícil dele, ele estava pregado numa cruz, e o próprio Pai não fez nada por ele. O próprio Pai não salvou ele, o Pai não livrou ele. E aí você pode pensar assim, mas poxa, Pastor Christian, você não acabou de falar aqui que Deus é bom?
Você não acabou de falar aqui que Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam? Você não acabou de dizer que se eu pedir, Ele vai me ajudar? Se eu bater, Ele vai abrir a porta? E como que aqui o próprio Filho de Deus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? E por que o próprio Filho de Deus não foi ouvido? E aí a gente pode pensar, poxa, dá um nó na minha cabeça. Como que o pastor Cristian falou que Deus é bom? Ele abençoa, Ele socorre, Ele ajuda, Ele resgata, Ele auxilia. Mas na hora que o próprio filho dele mais precisou, Deus fez, ó. Deus fez silêncio. Deus não respondeu a oração dele. Deus não atendeu o clamor dele. Deus não fez nada pelo filho. Aí você pode pensar, pastor Cristian, mas então Deus não é bom? Então Deus é mau. Porque Ele não poupou nenhum filho. Ele permitiu o filho ser crucificado. Ele permitiu o filho sofrer. Ele permitiu o filho ser pregado numa cruz. E você sabe por que isso aconteceu, amados? Isso aconteceu porque naquele momento, Jesus ele estava tomando o lugar de toda a humanidade. Jesus estava tomando o meu lugar lá na cruz. Quem deveria estar lá na cruz era eu, era você, era você, era você, era você, você. Nós deveríamos estar naquela cruz. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Então o pecado nos separa de Deus, porque Deus é um Deus santo. Então nós deveríamos ir para aquela cruz. Nós deveríamos morrer naquela cruz, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós deveríamos morrer lá naquela cruz, porque nós somos pecadores. Mas Jesus, naquele momento, Ele tomou o meu lugar. A Bíblia diz que Ele se fez maldição por mim. Em Isaías 53, versículo 6, diz: todos nós outros nos descarríamos como ovelhas, cada qual se apartou por seu caminho, mas Jeová carregou em ele pecado de todos nós outros. Ele decidiu, lá naquela cruz, ele estava carregando todos os nossos pecados. Lá naquela cruz, ele estava levando a maldição de toda a humanidade. Então, naquele momento, o Pai não podia responder a oração dele. Naquele momento, o Pai não podia fazer nada por ele. Porque se o Pai socorresse ele, se o Pai ajudasse ele, se o Pai resgatasse ele, nós todos estaríamos perdidos. E por incrível que pareça, amados, o fato de todos nós aqui estarmos seguindo os mesmos passos de Jesus, seguindo o caminho de Jesus, muitas vezes Deus vai permitir situações parecidas com nós também, com cada um de nós. Nós vamos passar por situações que a impressão que dá é que Deus também nos desamparou. A impressão que dá é que Deus também nos desamparou. E por que isso acontece? Isso acontece porque Deus, Ele quer que a gente experimente um pouquinho. Só um pouquinho. Porque Ele não vai permitir nenhum de nós aqui morrer numa cruz, né? Nós estamos no Brasil. Aqui ninguém morre numa cruz. Aqui também não é Estados Unidos, ninguém vai para a cadeira elétrica. Né? Agora, tem países por aí que você pode ser decapitado por pregar o Evangelho. Né? Você pode ser enforcado, você pode ser lançado numa cova, você pode ser queimado vivo, como eu já vi vídeos na internet. Então Deus não vai permitir isso acontecer com a gente aqui no Brasil, amém? Mas Deus permite sim, alguns momentos acontecer na nossa vida, que a impressão que dá é que Ele nos desamparou. A impressão que dá é que Deus se calou. Deus meu, por que me desamparaste? A impressão que dá é que Deus não está ouvindo a minha oração. Mas não é verdade. Ele o tempo todo está ouvindo a nossa oração. Só que a palavra de Deus diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, Primeira de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6.
Glória a Deus, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glorificamos, exaltamos tu nome nesta manhã, Senhor. Eres santo, 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 santo eres, Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice en esta hora, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya, eres santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, seja necessário que sejam contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus, amados, Ele permite a provação, Ele permite o fogo, Ele permite o silêncio, para que a nossa fé seja provada. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Se eu não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Por que nós somos chamados de crentes? Por que nós somos chamados de crente? Porque crente é quem crê. Agora, acreditar, crer, quando eu estou cheio de dinheiro na carteira, quando tem bastante dinheiro no banco, né? Quando está sobrando dinheiro, quando não tem ninguém doente em casa, está todo mundo trabalhando, não tem nenhuma prova, não tem nenhuma luta, não tem nenhuma guerra, aí eu não preciso de muita fé. Eu nem preciso crer muito. Por quê? Porque está tudo dando certo. É dinheiro na conta, saúde, família, todo mundo feliz. A esposa está feliz comigo, os filhos também, mãe também, papai também. Né? Não tem ninguém bravo comigo, não tem nenhuma inimizade, não tem ninguém me perseguindo. Né? Aí é fácil. Aí o que Deus faz? Deus levanta um perseguidor, alguém para te perseguir. Deus levanta alguém da tua família para te contrariar. Deus levanta um filho para te desafiar. Deus permite uma prova financeira. Deus permite uma doença. E aí eu vou ter que usar a minha fé. Aí eu vou precisar acreditar que apesar de parecer que Ele me desamparou, na verdade, como a gente leu aqui, não menospreciou, nem abominou la aflição del pobre, nem dele escondeu seu rosto, sino que quando clamou a Ele, olhou. Ele nunca nos desampara. O que acontece é que a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas que está determinado. Então tem um tempo que Deus vai ouvir a nossa oração. Tem um tempo que Ele vai provar a nossa fé. E tem um tempo que Ele vai atender o nosso clamor. A palavra de Deus fala em Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10, a partir do versículo 2. Amém. Daniel, capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca.
nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como um brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão, e não restou forças em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou, e fez com que me levantasse, tremendo, sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eu te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Sabe o que acontece, amado? Às vezes, quando a gente está orando e parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, não é que Deus não está ouvindo a nossa oração, é porque dependendo daquilo que eu estou orando e daquilo que eu estou pedindo, no mundo espiritual está acontecendo uma batalha. E o Satanás, ele não quer entregar nas nossas mãos aquilo que é nosso. Satanás, ele faz resistência. Às vezes Deus tem uma bênção para entregar para você, mas Satanás fica lá lutando, ele não quer deixar Deus entregar. Então, enquanto eu estou orando, está acontecendo uma batalha no mundo espiritual. E Deus falou aqui para Daniel que desde o primeiro dia que ele estava orando, Deus já estava ouvindo a oração dele. Mas o anjo não podia ir lá socorrer Daniel, porque estava acontecendo uma batalha. Havia um principado no reino da Pérsia que estava resistindo o anjo. E só depois de 21 dias é que aconteceu uma vitória no mundo espiritual. E aí Deus liberou aquele anjo, né, para poder ir até Daniel e ajudar Daniel. E ele vai dizer: olha, Daniel, um homem muito amado, não temas. Versículo 12, né? Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, amados, existe um tempo que a gente ora, existe um tempo que a gente passa na prova. Deus fica em silêncio. A gente acha que Ele nos desamparou, a gente acha que Ele até esqueceu de nós. Mas está acontecendo uma batalha no mundo espiritual. E chega uma hora que, se eu perseverar, acontece a vitória. E aí Ele envia o anjo para nos dar a vitória. Existe uma hora que Deus muda a chave. Existe uma hora que Deus nos tira do cativeiro. Existe uma hora que Ele cura a doença. Existe uma hora que Ele abre a porta. Existe uma hora que Ele resolve o problema. Mas eu tenho que perseverar. Aqui foi uma batalha de 21 dias. Mas existem outras batalhas na Bíblia que levam anos. Deus falou para Abraão, um homem chamado Abraão, que esse é chamado de pai da fé. Por quê? Porque Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande multidão, incontável, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Só que tem um detalhe: quando Deus falou isso para ele, ele tinha 75 anos e a mulher dele era estéril. Imagina um velhinho de 75 casado com uma mulher estéril. Mas Deus falou: eu vou fazer um grande milagre na tua vida, eu vou fazer uma grande obra. E Deus fez. Sabe quando? 25 anos depois. Não foi 25 dias. Aqui foi 21 dias. Mas com Abraão foram 25 anos depois. 25 anos depois,
Deus aparece para Abraão e diz, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Chegou a hora. E aí Deus toca no ventre de Sara. Sara tem um filho chamado Isaac, que significa sorriso. 25 anos esperando por uma promessa. A Bíblia diz que eles até fez coisa errada antes de completar os 25 anos, porque não aguentava mais de esperar. Mas chegou uma hora que o filho nasceu. E se chamou Sorriso, Isaac. E através daquele filho, nasceu um outro filho chamado Jacó, que se transformou em Israel. E da descendência de Israel, nasceram 12 filhos que geraram 12 tribos. E toda a descendência do povo hebreu veio daquele homem, veio de Isaac. E depois através de Jacó. Então a promessa se cumpriu. Deus ouviu a oração de Abraão, mas levou 25 anos. Então, amados, Deus nem sempre vai fazer como a gente quer. Nem sempre vai ser do nosso jeito. Nem sempre vai ser no nosso tempo. Mas o que Deus prometeu, a Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Deus prometeu, a nosso respeito, vai se cumprir. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tu conheces o coração de cada um aqui, Pai. Tu sabe todas as nossas guerras. Tu sabe todas as nossas lutas, Pai. Alguns de nós, ó Pai, temos esperado há tanto tempo por um milagre, Pai. Alguns de nós temos esperado há tanto tempo pela Tua intervenção, Pai. Às vezes a sensação que nós temos, ó Pai, é que o Senhor nos desamparou. Às vezes a sensação que nós temos é que o Senhor esqueceu de nós, Pai. Às vezes a sensação que temos, ó Pai, é que o Senhor não está nos ouvindo, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor jamais desamparou e jamais vai desamparar a oração do justo, a oração do Teu Filho, Pai. O Senhor é um Deus que escuta a nossa oração, Pai. E nessa manhã, de maneira especial, Pai, eu quero Te pedir, Pai, por cada vida que está aqui, Pai. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabe as guerras, Tu sabe a luta, Tu sabe o clamor, Tu conheces as lágrimas, Tu conheces os desafios, Tu conheces as dores, Pai. Tu conheces as guerras, Pai. E eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada um aqui com a Tua misericórdia, Pai. Seja lá qual for a área que eles precisam de um milagre, seja na área física, seja na saúde, seja no casamento, seja na família, seja uma porta aberta, seja um emprego, seja uma bênção, seja uma oração que já vem sendo clamada há tanto tempo, Pai. Que nessa manhã, no mundo espiritual, Pai, o Senhor abra a janela dos céus e que o Senhor comece a derramar bênçãos, ó Pai, sobre os Teus filhos, ó Pai. Ó Pai, nós temos aprendido que o Senhor estocou nas regiões celestiais bênçãos sem medida para entregar aos Teus filhos, Pai. E nós Te pedimos nessa manhã que o Senhor abra as comportas dos céus e que o Senhor comece a derramar as Tuas bênçãos para cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá-nos ombros fortes, ó Pai, para suportar quando estivermos passando pela prova, Pai. Sem jamais desistir, crendo e confiando que no momento certo a bênção chega, a vitória chega, porque Tu não és homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Havendo o Senhor prometido, o Senhor cumprirá o que prometeu, porque Tu não é homem, Pai, Tu és Deus. Dê umas fortes salvas de palmas a Jesus, amém? Aleluia.